surge o Lobo Vermelho. Enquanto o enorme lobo cinzento o acompanha como seu fiel aliado, entre perseguições, ataques e segredos sobre sua verdadeira identidade, os Vingadores precisam enfrentar esse novo adversário antes que sua fúria transforme as ruas em um campo de batalha. Ao mesmo tempo, o misterioso perseguidor revela conhecer a identidade da vítima. É Jason Birch. E o Lobo Vermelho finalmente alcança Jason Birch e tenta executar sua vingança, convencido de que o homem merece morrer por uma antiga traição. Demonstrando estratégia e autocontrole, o Visão altera temporariamente sua densidade e desfere um único golpe físico, derrubando o adversário sem feri-lo gravemente. Com o Lobo Vermelho desacordado e o lobo ao seu lado, o herói conclui que o misterioso atacante é indígena, está acompanhado de seu lobo, é muito treinado. Embora a perseguição tenha chegado ao fim, o Visão percebe que o verdadeiro mistério sobre os motivos dessa caçada está apenas começando. E ao despertar na mansão dos Vingadores, o Lobo Vermelho deixa claro que não veio em busca de vingança contra os heróis, mas para acertar contas com Jason Birch, um homem que acredita ser responsável por uma grave injustiça do passado. Convencido pelos Vingadores a explicar sua história, ele inicia um emocionante relato sobre sua juventude, relembrando os dias que vivia entre o povo indígena antes de entrar em contato com a sociedade moderna. Assim começa uma jornada ao passado que revelará as origens do Lobo Vermelho e os acontecimentos que transformaram o implacável guerreiro em uma máquina de vingança. E começando seu relato aos Vingadores, o Lobo Vermelho relembra a juventude passada entre seu povo, observando a desconfiança à chegada de homens brancos e o choque entre as duas culturas completamente diferentes. Durante uma cerimônia sagrada, ele presencia a tradicional Dança do Lobo Vermelho, um antigo ritual que narra a lenda de um guerreiro destinado a retornar quando seu povo mais precisasse dele. Inspirado pela profecia e pelo legado de seus ancestrais, o jovem compreende que seu destino está ligado ao lendário Lobo Vermelho, iniciando uma jornada que transformará sua vida e colocará o caminho de uma missão muito maior do que jamais imaginou. E prosseguindo com seu relato, o Lobo Vermelho conta como, ao crescer, deixou para trás 3 antigas lendas e tentou construir uma vida no mundo dos homens brancos. Apesar de encontrar pessoas honestas e trabalhar com operário em Nova York, jamais conseguiu esquecer suas origens ou a terra do seu povo, ameaçada pela ganância de um poderoso empresário disposto a tomar as terras a qualquer custo. Dividido entre duas culturas, ele percebe que seu verdadeiro destino o chama de volta ao deserto, onde antigas profecias e injustiças do presente começarão a se cruzar de forma inevitável. Em seu flashback, o Lobo Vermelho revela que, ao retornar à sua terra, encontrou seu povo sob a ameaça do inescrupuloso empresário Cornelius Van Ludt, o touro da organização Zodíaco, determinado a expulsar os indígenas de suas próprias terras. Após intimidar seu pai e fazer ameaças veladas, os capangas do magnata mostram que são capazes de abrir fogo contra a comunidade durante a noite. O ataque brutal transforma a indignação do jovem guerreiro em um desejo inabalável de justiça, marcando o início do conflito que anos depois haveria de perseguir Jason Birch e cruzar o caminho dos Vingadores. E a tragédia finalmente atinge o Lobo Vermelho de forma devastadora. O ataque ordenado pelos homens de Cornelius deixa seus pais mortos entre os escombros de sua casa, destruindo a paz de sua família e mergulhando o jovem guerreiro em um sofrimento profundo. Tomado pela dor e pela revolta, ele percebe que ninguém fará justiça por seu povo e clama pelo lendário Lobo Vermelho, protetor das antigas lendas, para se vingar e atacar os vilões. Ferido fisicamente e emocionalmente após o massacre de sua família, o jovem guerreiro segue um chamado espiritual que o conduz até a montanha sagrada do seu povo. Em meio à dor e à febre, ele revive as antigas tradições e executa sozinho a lendária Dança do Lobo Vermelho. Um ritual ancestral que simboliza coragem, renovação e a ligação com os espíritos de seus antepassados. E durante a cerimônia sagrada, o jovem guerreiro vive uma poderosa experiência espiritual. Em uma visão, ele acredita encontrar o lendário Lobo Vermelho, que lhe revela que o verdadeiro espírito do antigo protetor não habita mais um único homem, mas vive no coração daqueles dispostos a defender seu povo. E ao despertar do transe, envolto ao silêncio da noite e o uivo distante de um lobo,
um jovem compreende que foi escolhido para dar oportunidade à antiga lenda. A partir desse momento, ele aceita seu destino e inicia uma transformação definitiva do novo Lobo Vermelho, decidido a enfrentar os responsáveis pela tragédia que destruiu sua família. Ao despertar, ele tem uma visão mística. O jovem guerreiro aceita definitivamente seu destino e assume o nome de Lobo Vermelho, convencido de que a antiga profecia era verdadeira. Descendo da montanha como um homem transformado, ele é imediatamente colocado à prova ao encontrar um feroz lobo em seu caminho. Relutante em lutar contra um animal que considera um símbolo sagrado, o Lobo Vermelho tenta evitar o confronto, mas é obrigado a se defender quando a fera o ataca. Esse inesperado duelo representa o primeiro teste de sua nova identidade, colocando em dúvida se ele é realmente digno de carregar o legado. Logo depois, o Lobo Vermelho descobre que a loba que enfrentou apenas defendia seu filhote e, comovido, adota o pequeno animal, dando-lhe o nome de Lobo, que passa a se tornar seu fiel companheiro. Após meses de preparação no deserto, ele retorna à cidade para trabalhar novamente e aguardar o momento certo para cumprir sua missão. Mantendo segredo sua identidade secreta de Lobo Vermelho, vigia Cornelius Van Lud e seu braço direito, Jason Birch, planejando levá-los à justiça pelos crimes cometidos contra seu povo. Assim, começa a caçada silenciosa que acabará atraindo a atenção dos Vingadores e dará início aos acontecimentos desta aventura. Logo depois de concluir o seu relato, o Lobo Vermelho explica que Jason Birch foi apenas o primeiro alvo de sua vingança, pois participou diretamente do massacre que destruiu a sua família. No entanto, ele acusa os Vingadores que permitiram que o verdadeiro responsável, Cornelius Van Lud, escapasse da justiça. Visão admite que, embora compreenda a dor do guerreiro, ninguém pode agir acima da lei, e promete ajudar o guerreiro a capturar Van Lud para que ele responda por seus crimes.